Oi, pessoal! Começando mais um episódio aqui do Vida de Mãe Podcast e eu sou a Fabi Santina. Aqui nesse podcast a gente fala sobre a vida de mãe, né? As delícias, os perrengues, maternidade, troca de experiências, dicas, ideias, enfim, sempre um bate-papo muito gostoso com um convidado especial. A gente fala sobre ser mulher, o puerpério, as descobertas, enfim, vocês já estão acostumados, a gente conversa bastante. E lembrando pra vocês, o podcast sai todo domingo, meio-dia, no meu canal do YouTube, Fabi Santina. Fica disponível também nas plataformas de áudio. Temos o canal de cortes oficial, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast. O Instagram, que é o Vida de Mãe Podcast. E o meu Instagram pessoal também, Fabi Santina. Já segue tudo lá, comenta. Recomenda quem que vocês querem que participe aqui do podcast ou algum assunto que vocês querem ver por aqui. Pode ir lá comentar bastante, acompanhar tudo. E assim, gente, para uma mãe recém-nascida, não importa se você tem um filho, 2, 3, 4 filhos, quando nasce o filho, nasce a mãe, e você passa ali pelo puerpério, por todo uma redescoberta da vida, né? Assim, você se descobre como mãe, mas eu acho que a sua cabeça muda como um todo, né? E o pós-parto, ele é um momento especial, mas também é um momento de muita vulnerabilidade. A gente tá passando por muita coisa, a gente tá se redescobrindo. E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito legal que entende bem o que é esse momento que a mãe tá passando, que é o Cinematerna. O Cinematerna, ele organiza sessões especiais de cinema para mamães com seus bebês. A gente vai falar mais sobre isso, que eu quero entender tudo, como funciona, como que eu quero participar. Em breve eu vou lá, junto com meu marido, junto com a Gigi, vou filmar tudo no meu vlog para vocês vão acompanhar, mas eu quero entender mais e vou falar mais com vocês aqui. E eu acho que é uma iniciativa muito linda, cheia de empatia, né, e acolhimento com as mamães que estão vivendo tudo isso, esse começo da maternidade que é gostoso, mas também é muito desafiador, né? A gente se perde como mãe, mas a gente também como mulher, mas a gente também se redescobre como mulher. É um momento de muita coisa acontecendo. E quem vai participar e conversar com a gente aqui hoje é a Miriam Rodrigues, que é vice-presidente da Associação Cinematerna. Bem-vinda, Miriam! Olá, obrigada pelo convite. Estamos muito felizes pelo espaço. Obrigada. Eu que agradeço. E assim, gente, eu vou ser sincera pra você. Antes de engravidar, antes de ter filho, eu não conhecia o Cinematerna, não sabia que isso existia. E eu descobri sem querer, assim. Eu tava mexendo no Instagram e apareceu pra mim, eu acho, se eu não me engano. Ou eu tava lendo alguma coisa relacionada a mães. Em algum lugar que eu acho que eu tava lendo alguma coisa relacionada a mães, eu vi o Cinematerna, entrei, eu fui fuçar. E eu falei, gente, como assim? Eu nunca soube que isso existia. Porque tem mamães que antes de serem mães já sabem muitas coisas, ou até por outros parentes e tudo. Eu fui a primeira ali da família a engravidar, então eu meio que tô desbravando ainda esse universo de maternidade. Mas eu acho que o universo da maternidade, assim como vários outros universos, depois que você entra, você descobre um mundo que você não sabia que existia, né? E pra mim o Cinematerna foi essa descoberta. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que isso existia. E que incrível, que maravilhoso que alguém pensou nisso. É verdade. Quando você não é mãe, é normal, né? Especialmente se você não tem pessoas próximas do seu convívio, parentes, amigas que passaram por essa experiência. Sim. É normal a gente estar um pouco desatenta para as iniciativas que são focadas na maternidade. A partir do momento da gestação, né? Ou do desejo de gestar, ou após a maternidade, essa chavinha vira e aí o mãe dar. A gente começa fica ativado e a gente começa a descobrir uma série de possibilidades, né? De programas, de programação ou de assuntos que vêm à tona pra gente após a maternidade mesmo. Isso é comum. Eu também faço parte desse time. Não, eu acho engraçado isso porque, assim, aí saindo um pouco da maternidade, né? Por exemplo, eu antes fazia atividade física aqui, uma coisa ali, e aí eu foquei no mundo da corrida. Comecei a treinar corrida e comecei a participar de provas de corrida. E aí eu me peguei falando isso, gente,
6 horas da manhã, no meio da Marginal Pinheiros, o espaço fechado pro MON, sei lá quantas mil pessoas correndo. Nossa. E eu olhava aquilo e falei, como que eu moro em São Paulo, e como que eu nunca soube que isso existia, esse mar de gente correndo no meio da Marginal? Mas é muito mais cedo, de domingo, então é um horário que você normalmente não tá na rua, então você não vê, e você nem sabe que isso existe, até você participar daquele mundo ou conhecer alguém que participe. E a maternidade também tá sendo essa descoberta pra mim, de muitas coisas. Sim, se abre a caixa de Pandora, né? A maternidade acaba sendo esse portal, e aí a gente entra, e por mais que você acredite estar preparada para o que a maternidade vai trazer, por mais que você leia, se prepare, se informe, é sempre uma caixinha de surpresa, porque cada indivíduo é único e o bebê é um indivíduo único, né? Sim. Então, você vai descobrindo como é lidar com aquele ser humaninho que você está conhecendo, vai descobrindo um pouco mais das vontades, dos desejos dele, e vai descobrindo um pouco mais sobre a maternidade. Ter uma rede, né? Ter pessoas com quem trocar faz bastante diferença nesse processo, né? Sim. E já que a gente tá falando aqui, né, de vida de mãe, vamos falar da sua vida de mãe. Você tem um filho, né? Quantos anos ele tem? Sim, eu tenho o Benício, que tem 7 anos, e que vai assistir esse podcast, porque ele tava em casa falando, mãe, você vai num podcast. Assim, super me achando a youtuber do ano, sabe? Então, ele tem 7 aninhos, né? Chegou na nossa vida mudando tudo. Sim, virando de cabeça pra baixo. Virando de cabeça pra baixo, mas que delícia que foi ter a oportunidade de recebê-lo. Né? Eu acho que, assim, vira de cabeça pra baixo e a gente descobre que o de cabeça pra baixo é o lado certo, né? E a gente muda tudo por eles. E aí tem uma coisa engraçada também, eu não sei se... Porque a tua é pequenininha, né? Não sei se com você isso já acontece, mas comigo, que já sou mãe de uma criança, né? Às vezes eu tenho a sensação de alguns assuntos que aconteceram no passado, e aí eu fico tentando lembrar onde estava o Benício, sabe? Ele estava lá? Não, ele não estava. Não, ele não tinha nascido, sabe? Porque parece que a vida nem existia antes dele, né? E aí quando eu não consigo identificar ele na história, eu fico um pouco perdida. Mas sim, tinha uma vida da Miriam antes da maternidade, embora bastante diferente da atual, né? Não, ó... Eu ainda, né, tenho só 6 meses a minha filha, então ainda talvez eu não veja dessa forma, assim. Mas hoje foi a primeira vez que veio só eu e meu marido aqui pra gravação do podcast, sem ela. Todas as outras gravações que a gente já fez até agora, a gente trouxe ela junto e tudo. Sempre presente, né? A gente trouxe juntos e tal. E hoje foi a primeira vez que a gente saiu sem ela. E aí... Primeira vez que em muito tempo que eu sento no banco da frente, né? Porque normalmente eu venho no banco de trás do carro junto com ela. É estranho. E aí e a gente veio assim, nossa, a sensação de que tá faltando alguma coisa. A sensação de que tá faltando alguma coisa. E tava faltando não só ela, mas a gente esqueceu as nossas canecas. Carregador no notebook. Cabo do celular. Eu acho que assim, em vez de facilitar, porque não tem ela, carrinho, não sei o quê, teria teoricamente ser mais fácil pra sair de casa, pra gente tava tão acostumado que a gente se perdeu todo, se embananou todo, né? Mudou o roteiro. Mudou o roteiro, aí deu uma bagunçada na cabeça. E pra você sempre teve o sonho de ser mãe, o desejo de ser mãe? Sim. Desde criança eu sempre falava que eu ia ter 2 filhos, que eu ia ter 2 meninos. Eu tinha certeza que eu me tornaria mãe e que seria mãe de menino. Olha que engraçado, que eu sempre comentei que seria mãe de menino. E aí eu tô com meu companheiro já há 18 anos, né? Em um determinado momento virou essa chavinha, né? Assim, não dá pra explicar. Quem passa por isso sabe qual é essa chavinha. Em um determinado momento nasce esse desejo de gestar, de se tornar mãe, né? De fazer esse amor ganhar uma outra forma física, né? Sim. E aí a gestação foi muito tranquila, assim, foi muito rápida, né? Ah, que bom. Na verdade, enquanto a gente estava tentante, no meio do caminho eu meio que dei uma desistida. Falei, não sei se estou preparado, porque bateu aquele medo. Não sei, eu desisto, né? E aí eu já estava grávida e não sabia.
Nossa, que legal. Então, foi assim, meio que no susto, né? Que aí o Benício apareceu. E aí, lógico, a gente ficou super feliz com a notícia. Ficamos super felizes com a notícia, né? Mas foi meio que um sustinho. Porque, na verdade, entre essa virada de chave do desejo de ser mãe e a tentativa, né? Porque daí você fala, nossa, agora é oficial. Agora nós estamos oficialmente tentando. Me deu um pânico, né? De será que eu dou conta? Gente, eu não sei se é isso, sabe? Aí, quando eu pedi tempo, já era tarde. O meu, assim, a gente também virou essa chavinha em mim. E eu fiquei bastante tempo, eu já queria. E o meu marido ainda não. Então, a minha chavinha já estava virada faz tempo. Então, passamos pela fase de tentante. Pra gente foi muito rápido. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, que foi meu Deus, e agora? Será que é isso mesmo que eu fiz na minha vida? Eu não sei se eu tô pronta. E aí, bateu depois, né? Que já era tarde também. Eu falei, agora tem que encarar, e é isso, e vamos lá. Mas eu acho que todo mundo tem esse momento de, será que eu tô pronta pra isso? Será que é a hora? Será que... é muita responsabilidade, né? Assim, se você for parar pra pensar, é muita responsabilidade. Você é responsável pela criação, pela educação, pela sobrevivência de um outro ser humano. Minhas plantas morriam, sabe? E aí eu fiquei um pouco tensa, né? De será que vai dar certo? Eu não consigo cuidar de uma planta. Né? E aí você fala, gente, deve ser, não sei, tenho uma sensação que é um pouquinho mais complexo que cuidar de uma planta. E eu não tô funcionando, assim, cuidando delas, né? Sim. E aí eu comecei a ficar psicopata de ler tudo, tentar me informar de tudo. E aí, quanto mais eu li, mais me informava, mais despreparada parecia que eu tava. E aí, eu mergulhei muito de cabeça nessa de tentar me preparar para a chegada do Benício. Eu não achava que eu tava à altura para ser mãe do Benício, então queria melhorar como ser humano também. A gestação despertou esse monte de outros sentimentos, né? Eu tava... infinitamente, absolutamente feliz, né, por estar gestando ele, mas também estava muito apreensiva do que seria após a chegada dele, né? Então, gestar, na época eu achava que era a parte difícil, porque, né, a gente cansa, você fica... Tudo muda, né? Seu centro de equilíbrio é outro. Tudo fica muito difícil. Apesar da minha gestação ter sido tranquila, eu tive bastante falta de ar. E na época eu dava muitos treinamentos. Então você imagina que combinação belíssima. Falando cansada. Né? Eu já chegava morrendo, né, para fazer os treinamentos. Então, assim, era um pouco desgastante, né? Uma energia que você precisa produzir em dobro para poder dividir com esse ser que você está gestando. Então, eu achava que essa era a parte mais difícil do processo. Até então, na época, meu medo era a gestação e o parto. Né? E aí, depois tá tudo certo. Porque pro resto eu tinha lido tudo. Eu estava super preparada, imagina, ia tirar de letra, entendeu? E o parto, como foi para você? Então, antes do Benício, eu tive uma outra gestação que teve com algumas complicações. Meu filho teve displasia renal bilateral, que é uma condição que é incompatível com a vida, né? E aí, durante todo esse processo gestacional, a gente acabou descobrindo, né, essa condição do Heitor. E aí, a gente sabia que não tinha condições dele sobreviver. Nós entramos com uma liminar na justiça, inclusive foi uma orientação do médico, porque a gravidez era de risco e tal. E aí a gente fez a interrupção da gestação com 23 semanas. Bem, esse processo foi conduzido, vivi meu luto, foram 2 anos bem difíceis, né? Pela perda do Heitor, que era super desejado. E... Eu, na verdade, como eu passei pelo processo da interrupção da gestação, que nada mais é do que uma indução do parto, né? Eles usam as mesmas medicações para induzir o teu organismo a entrar em trabalho de parto. Então, eu tinha uma memória do parto muito ruim, né? Porque, trauma, né? Um trauma, assim, uma memória de muita dor, de muito sofrimento. E ainda por cima, em virtude da condição em que isso aconteceu, então esse sentimento foi ampliado, né? E aí, quando eu comecei a gestar o Benício, eu tinha bastante medo de como seria, né? Como seria esse processo
do acompanhamento pré-natal, se daria tudo certo. Então, foi uma gestação tensa nesse sentido, mas deu tudo super certo. Benício, na gestação do Benício foi tudo bem, nenhuma intercorrência, mas a gente ainda carregava aquele... E o medo, né? Aquele medo preso na garganta. Eu acho que a gente só conseguiu se livrar desse sentimento mesmo quando seguramos Pegou ele no colo, né? E aí eu queria, na verdade, um parto que fosse o mais natural possível, né? E eu estava tentando isso na rede privada, então eu acho que eu estava com 6 meses de gestação no 7º obstetra, alguma coisa assim. Eu tinha mudado de obstetra como até quem muda de camiseta. Assim, eu estava mudando o tempo inteiro. E aí foi uma coisa engraçada, porque eu não tinha escutado falar ainda sobre a humanização do parto na época. Era um assunto que eu desconhecia, mas sabia que eu tinha sido vítima de violência obstétrica na primeira gestação e isso tinha me deixado traumatizada. Então, eu estava muito bicho acuado, sabe? Não estava conseguindo confiar, de fato, em uma equipe. E aí, eu vi uma matéria, minha irmã é jornalista, eu vi uma matéria no jornal que ela trabalhava na época falando sobre a humanização do parto. E aí, eu virei stalker da entrevistada. Gente... Eu fiz isso, porque não tinha tanta informação. A gente está falando de 2013, né? 2013, 2014. Não tinha tanta informação, assim, disponível. Eu não sabia exatamente quais caminhos percorrer para conseguir um parto respeitoso, onde eu fosse protagonista dele, né? Sim. E aí, eu comecei a stalkear a entrevistada, porque ela sabia, ela falou na entrevista, então eu precisava que alguém me desse essa orientação. E ela, super querida, a gente marcou um café, nos conhecemos, e aí ela me apresentou esse universo, me indicou alguns profissionais, e aí eu consegui, já nesse último trimestre, né, elaborar toda a estrutura e contratar uma equipe para poder me acompanhar no nascimento do meu filho, né? Sim. E aí, a gestação foi até 40 semanas e 5 dias. Eu tava tranquila, assim, né? Eu sabia que ele ia nascer no momento dele. E tava esperando esse momento acontecer, né? Chegar a hora. Eu me lembro que, assim, alguns dias antes, eu decidi que era dia de fazer uma super faxina em casa. Uma coisa que você faz com 9 meses de gestação. O que você pode fazer aos 9 meses de gestação? Ficar deitado assistindo um filme? Não, fazer uma super faxina sozinha em casa, né? Botei a casa abaixo. Bem... resultado, eu travei, fiquei sentada no chão, longe do celular, travada, esperando o meu marido chegar para conseguir me tirar daquela situação. Mas então, deu aquela louca de... Parece que eu estava pressentindo que ele estava vindo, né? Então, porque a gestação pode ir até 42 semanas, mas foi assim, 3 dias antes dele nascer, que eu comecei nessa de tem que limpar tudo, tem que arrumar tudo, tem que fazer a unha, eu tenho que depilar, eu tenho que estar pronta, né? E aí, ele chegou num sábado, né? Eu tinha consulta médica nesse dia. Nossa, eu tô falando muito, né? Não, fica à vontade. Eu tinha consulta médica nesse dia e eu me lembro que eu acordei com uma dorzinha esquisita aqui embaixo, né? E aí eu falei, bem, ok, já acordei, passei um café, fui pra varanda, assisti o sol nascer e fiquei com os gatos ali, curtindo aquele amanhecer. E aí eu percebi que aquela dorzinha vira e mexe voltava, mas eu sou tão desligada que eu não associei com o trabalho de parto. Porque, na verdade, eu estava esperando aquela dor avassaladora que eu tinha sentido da primeira vez, né? É que ali já era o trabalho efetivo, né? Mas eu estava esperando aquilo, né? Então, assim, se não viesse uma dor, eu acho que eu teria ficado ali se eu não tivesse consulta naquele dia. Porque eu não comentei com meu marido, não comentei nada. A gente se arrumou, foi pra médica. E aí, no carro, eu comecei a perceber que estranho, essa dor é praticamente a cada 10 minutos, né? Cada 10 minutos, aquela dorzinha. Aí fiz a consulta, tudo certo. Quando eu tava saindo do consultório, eu falei pra médica, eu esqueci de te falar. Esqueci com 40 semanas. Eu esqueci. Eu tô sentindo uma dorzinha aqui a cada 10 minutos, mas assim...
De boa, tranquilo, né? É só pra saber se eu devo me preocupar. Daí ela riu e falou assim, bem, vamos deitar então, deixa eu fazer um exame de toque só pra gente se certificar. Eu tava com 4 centímetros de dilatação. Você ia pra casa, de boa. De boa, porque eu não tava realmente com a sensação, com o sentimento de que eu estava em trabalho de parto. Acho que se não fosse essa consulta, a chance do meu filho ter nascido desassistido era muito grande. Porque eu não senti, até o expulsivo, eu não senti dores. Eu tava tranquila, eu tava andando. Eu saí da consulta, a gente passou num restaurante, comprou comida, a gente passou no posto de gasolina, abasteceu o carro, a gente colocou as malas no carro. Eu decidi que eu queria lavar o cabelo, porque eu não ia pra maternidade com o cabelo sujo. Eu queria fazer uma maquiagem, eu tava noutra vibe. Eu tava assim, achando que, até a noite, né? E não, eu cheguei em casa 1 e pouco da tarde. Quando foi 3:30 da tarde, eu já tava de novo no hospital, né? Porque a médica falou antes de se despedir, acho que a gente se encontra hoje, né? E eu não botei fé, eu achei que, hoje 00:30, não hoje daqui a 3 horas, né? E aí foi literalmente isso, foi o tempo de chegar em casa, pegar as coisas, arrumar tudo e ir pro hospital, né? Caraca. Aí já cheguei no hospital com 8 de dilatação, então foi um parto tranquilo, né? Do jeito que tinha, do jeito que eu queria. Só a equipe mesmo, a gente não avisou família. Minha mãe ficou muito brava por não ter avisado. Hoje você, como mãe, entende o lado dela? Eu super entendo. Mas eu fiquei, na verdade, preocupada de avisá-la, porque eu não sabia quanto tempo poderia demorar. Eu não queria que ela ficasse aflita, né? Porque eu queria que ela tivesse só a notícia boa. Não queria que ela tivesse essa angústia da espera, né? E aí a gente foi pra maternidade, só eu, meu companheiro e a equipe. E aí ele nasceu às 18h34, depois de 1h30 de expulsivo, pesando quase 4 quilos, um meninão. Enorme, saudável, não chorou, só me olhou com aquela cara. Ele nasceu com uma cara, ele deu uma olhada em torno do tipo, isso tá diferente, isso tá estranho. Aí quando eu falei com ele, ele reconheceu minha voz. E aí ele me olhou, aquele olhar tão aí incrível. É onde tudo mudou, né? Daí ali eu falei, gente, eu sou mãe. Olha só, agora é oficial, tem um bebê nos meus braços, eu sou mãe. Caraca, que legal. Foi bem emocionante. Isso do parto, né? A gente vê aquelas cenas de filme, a bolsa estourou, corre pra maternidade. E não necessariamente vai ser assim, né? Às vezes você tá ali de boa. Eu entrevistei uma amiga também, que acho que nem saiu ainda. E o dela também, ela começou a sentir uma dor. Falou, vai demorar, vai ter mais tempo. Quando ela viu, ela já tava no trabalho expulsivo ali. Então, a gente tem essa ideia de que, nossa, eu vou... vai estourar a bolsa, tem que sair correndo. E é diferente pra cada pessoa. Tem gente que a bolsa estoura, tem gente que a bolsa nem chega a estourar. A minha estourou em trabalho de parto. Mas tem bebês que nascem empelicados. Tem bebês que nascem com a bolsa íntegra. Então... né? Eu acho, na verdade, que falando de maternidade, a gente tem uma visão muito romantizada e muito deturpada de muitos assuntos que são relacionados à maternidade. Não só o parto. Né? Não só o parto, assim. Tem uma romantização da amamentação, super, como se fosse algo instintivo, algo natural, né? Você pegou o bebê no braço já e automaticamente põe. E é sempre aquela cena muito, né? Muito... cabelos voaçando. A mãe tá linda, né? Nas propagandas, a mãe tá linda, ela tá escovada, ela tá com uma roupa limpa, né? Ela tá ali preparada, amamentando, olhando pro bebê, o bebê mamando, e é isso, né? E não é assim, amamentar não é instintivo. Eu acho que o Brasil precisa aprender a estimular mais a amamentação. A gente vive num país onde a média hoje é de 54 dias. Então, quer dizer, a OMS recomenda pelo menos até os 6 meses, né? E complementar, exclusiva até os 6 meses e complementar até os 2 anos do bebê. E não é que essas mães que acabam não amamentando, elas não desejavam. Não necessariamente é isso. Às vezes falta essa assistência, essa orientação já na maternidade, né? Ensinar para a mãe como que apega, como ter certeza que o bebê está mamando adequadamente, quais são os sinais que ela tem que estar atenta, o que fazer se ela tiver uma mastite,
o que fazer se ela tiver muita dificuldade na apojadura, né? Essa orientação, ela precisava acontecer. E eu não percebo isso acontecendo no Brasil, né? Sim. Rola um lance de toma o seu bebê e boa sorte, assim. E vai pra casa Né? e é isso, e se vira. E eu acho também que rola muita gente tenta te desestimular da amamentação, né? Sim. Do tipo assim, nossa, fica o tempo todo pendurado. Ah, imagina, dá mamadeira que tá tudo bem, né? Dá no mesmo. Ou, ai, você não tem leite. Será que você tem leite? Às vezes eu escuto assim, eu já escutei e eu amamentei. Tô amamentando ainda e foi pra mim, teve o momento difícil do começo, da apojadura, da dor, da pega e tudo. Hoje já tô numa fase bem mais tranquila, mas no começo eu escutava, por exemplo, minha filha mamava 40 minutos sem parar. Ai, será que é porque você não tem leite? Então ela tá mamando e não vem leite? E isso, se a pessoa deixa isso entrar, eu tinha lido bastante, então eu sabia que, cara, não é assim que funciona, sabe? Cada bebê tem o seu tempo. Então eu não deixei isso me afetar, mas se você deixa isso te afetar, e às vezes tem mães que começam a pensar isso, você começa a pensar, não tenho leite, não tô produzindo, não tô conseguindo, não sei o quê. Se você deixa isso entrar na sua cabeça, isso também faz com que você tenha mais dificuldade ainda na amamentação, na produção de leite e tudo mais. E não, né? Se o bebê tá bem, o bebê tá saudável, tá tendo a quantidade de trocas de fralda necessárias por dia, o ganho de peso tá bom, tá tudo fluindo bem. Então, eu acho que a gente, antes de ser mãe, a gente pensa muito no parto. Hoje já se pensa um pouco na amamentação também, mas não tanto. Então, eu tinha poucas amigas que já tinham bebê quando eu engravidei e que podiam me falar a verdade. Porque a gente vê filme, vê coisa, não sabe a real, né? Então, e hoje eu tenho amigas que ainda vão engravidar, minha irmã, minha cunhada, e aí elas ficam até assim, ai, não me desestimula, mostrando a realidade, os perrengues. Eu falei, não, mas é bom você saber o que vai acontecer, sabe? Você se preparar. Então, é assim, tem momentos bons, mas tem a parte difícil, né? Então, eu acho que falta um pouco disso, assim, inclusive, eu falo para amigas que estão grávidas ou que acabou de ter nenê, falo, olha, se você precisar de qualquer dica, me manda mensagem. Porque eu tive essa ajuda de ter uma amiga que tinha acabado de ter nenê, que qualquer coisa eu falava, o que eu ponho na mala maternidade? O que não sei o quê? E isso já dá uma paz, eu acho, uma tranquilidade de saber que você tem alguém que passou pelo que você tá passando e que pode tirar suas dúvidas, porque é diferente você conversar com um médico, aí você vai conversar com um médico de assuntos mais específicos e tudo, e você conversar com uma amiga que vai te falar do que ela também passou, de saber que você tá nervosa por uma coisa que talvez pro médico seja uma coisa simples, mas para você passando por aquela experiência não, né? Sim, o olhar é diferente. Né? O olhar é diferente. Eu eu concordo muito com o que você falou. Eu realmente acho que mostrar a maternidade real, como ela é, sem romantizar, sem fantasiar, é o melhor caminho. Acho que a gente precisa um pouco quebrar essa cultura, né? Porque tem um lance, né? Bem, eu não vou entrar não vou voltar tão atrás, mas acho que tem um lance essa romantização vem por uma pureza, por uma aura de castidade e de santidade que é construída em torno das mães, sabe? Acho que você deve ter percebido isso, né? Sim, é uma coisa ali, né? Tipo, como se a mãe, automaticamente você se tornou mãe, você virou um ser sublime, né? Você é uma mulher. Você ainda é uma mulher, você é uma mulher e por isso você gestou, né? Sim. Ou uma pessoa com útero, né? Sim. E você gestou, e não necessariamente esse processo todo vai ser natural, vai ser fácil, vai ser simples, ou não vai ter perrengue, né? Muito pelo contrário, eu acho que tem muito perrengue que ninguém conta, que ninguém conta, que ninguém sabe. Eu não tinha muito essa visão, assim, pra mim foi uma surpresa, porque o meu bebê era telecena, sabe? De hora em hora, ele acordava pra mamar. Então, era desesperador,
gente, eu só queria dormir. Eu queria muito dormir. E ele acordava assim, reloginho. Acordava, meu companheiro levantava, ajudava nas trocas, ficava ali auxiliando, trazendo uma água para amamentar. Eu me lembro de uma vez, ele não tinha nem 45 dias. Eu conto essa história para ele hoje, ele dá risada. E aí, tentando dormir minimamente enquanto amamentava, eu fiz assim um forte de almofadas na cama e encostei e tô lá amamentando ele. E aí eu dormi. E coloquei várias almofadas em volta também, né? Travesseiros e almofadas. Aí tô lá amamentando e eu dormi. Eu acordei só com a mão assim, o bebê não tava. Cadê o bebê? E aí eu acordei meu marido assim, gritando enlouquecidamente, do tipo, ai meu Deus do céu, né? Onde tá o Benício? Daí ele já deu um pulo do tipo, como onde tá o Benício? Tava com você, né? E aí a gente só viu 2 pezinhos assim pra cima, ele tava afundado no meio das almofadas, ele escorregou pra lá e só via os pezinhos com a meia, assim, né? Eu puxei ele e aí eu já, sabe, a alma saiu do corpo, porque eu falei, eu matei o menino, eu matei, né, sufocado aqui. E aí quando eu tirei, ele tava dormindo de boa. Pleníssimo. E aí eu falei, gente, né, são essas coisas que ninguém te conta, né? Essas madrugadas insônia, esse cansaço extremo, sabe? Você não conseguir sentar na mesa para comer um prato de comida sem ser frio, né? Você não conseguir usar o banheiro. Você não saber nem que horas. Tem dia que você fala, eu escovei o dente hoje? Exatamente. No começo você fica perdido, modo assim. Zumbi total. Modo zumbi total. E aí, o mais louco é que vem todas as visitas nessa época. E, cara, todas as visitas estão lá, estão vendo uma mãe descabelada, destruída, e ninguém olha. As pessoas só olham pro bebê. Tudo bem, o bebê é lindo, o bebê é fofo, o bebê é maravilhoso, todo mundo fica encantado pelos bebês. Isso é normal, esse encantamento é normal. Mas não pode rolar essa invisibilização da mulher, né? Então, assim, as visitas muitas vezes vêm e esperam ser super bem recebidas, né? Com bolinhos, com comida, com sucos naturais. Não lava uma louça depois, não. E assim, né? Ninguém se oferece para botar a louça na máquina, estender a roupa que tá na máquina lá há 3 dias, né? Dá uma ajuda, algum suporte, nem que seja do tipo, eu olho o teu filho, eu olho tua filha, vai lavar o cabelo, mas vai em paz, toma um banho, relaxada, almoça, ou trouxe um bolo, né? Então, esse olhar para a mãe, ele não existe. Sim. Né? E quando a mulher se depara com essa realidade, ela fica perdida, porque assim, até a gestação ela era o centro das atenções. Ela é, nossa, vem cá, cadê você, a grávida? Não, a titia ama, a titia vai cuidar, a titia vai estar lá. Pode deixar comigo, as pessoas sempre falam, né? Não, pode deixar comigo que eu cuido, mas aí, na verdade, só quer ir lá ver, visitar e é isso. Exatamente. E quando você é a primeira da turma ainda ter o bebê, os programas da turma são diferentes. Continuam, né? E assim, não rola um movimento para tentar adaptar para uma ou outra vez você conseguir participar daquilo junto com o novo integrante da família, né? Então, essas situações todas e a nossa sociedade atual, né? Tá todo mundo muito no individual, torna a maternidade um processo muito solitário e muito difícil, né? E aí acontece todo o resto, né? Aí acontece o baby blues, aí acontece a depressão pós-parto. Essa mulher tá lá com todas as dúvidas, sem alguém para, de fato, se preocupar com o que está acontecendo com ela. Um bebê que não veio com manual de instruções para cuidar. Sim. A vida que virou de ponta cabeça, ela tentando se achar quem é ela depois de tudo isso, né? Agora eu sou mãe, mas e o meu outro lado, e minhas outras, né, versões? Eu até falei isso durante a gravidez, eu até escrevi um texto sobre isso no meu livro Durante a Gravidez, que eu falava assim, gente, a mulher que existe ainda tá aqui. Eu não sou só a mãe, eu não sou só a grávida. Então, assim, às vezes as pessoas vêm quando você tá grávida e dá oi só pra barriga. E você fica assim, oi, eu tô aqui também. Tipo, me dá oi, sabe? E aí você fala, que estranho, a pessoa às vezes nem tem intimidade com você, vem, põe a mão na barriga, não sei o quê, mas não pergunta se você tá bem.
Ou eu, assim, mostrando a vida na internet, tudo. Ai, mas eu coloquei uma calça, não sei o quê. Ai, mas vestido valoriza mais a barriga. Mas e se eu não quiser usar vestido? Se eu quiser me vestir de outra forma, eu não tenho que só valorizar a barriga porque eu estou grávida naquele momento. E aí, depois que o bebê nasce, a gente vê que vai muito além, né? Que aí é isso, a pessoa vem te visitar, não te vê, ou te manda mensagem só assim, eu quero ver sua filha, quero ver seu filho, não pergunta como você tá, ou se você precisa de alguma ajuda, quer que eu faça alguma coisa, que eu fico... Então, você começa a sentir isso, assim, e essa solidão. Eu tive muita sorte com as minhas amigas, assim, a grande maioria a gente sempre teve encontros juntas e nesse começo elas falam, quer que seja na sua casa? Ai, que delícia. Pra você, porque eu não ia, se fosse fora, eu ia falar, gente, desculpa, não vou, não tem como. Então, eu tive essa sorte, mas recente que elas foram muito cuidadosas nisso, e talvez porque já estão pensando em ter filho, então já estão com uma visão que é diferente também. Você está pensando, você já começa a pensar, entender algumas coisas, mas depois que você tem, que você realmente vê quais são as necessidades ali da mãe. Mas eu tive essa sorte que, não com todo mundo, não com todo o meu ciclo de amizade, né? Mas talvez por uma falta de experiência também de todo mundo. Mas é isso, você tem esse momento de se perder, de se sentir sozinho. E eu acho que aí o Cinematerna, a gente vai falar sobre isso, tem uma coisa muito legal que são os cafés, né? Sim. Pós a sessão. A ideia do Cinematerna, eu brinco falando que o filme é o pretexto. É o pretexto pro encontro, né? Porque você teve essa sorte com as suas amigas. Mas assim, pode se considerar na exceção total, sim. Né? A grande maioria das mães acabam passando por esse processo todo de forma bastante solitária, né? E ou não tem rede de apoio mesmo, né? Não tem parente, não tem amigo, não tem algum suporte por perto para poder ajudar essa nova família. Então, a gente estimula, né? Convida o público para participar da sessão e estimula esse encontro pós-sessão. Normalmente a gente vai até um espaço no próprio shopping, um café, algum espaço assim. E aí as mães têm a oportunidade de se conectarem, de se conhecerem, de estabelecer vínculo, de conversar. Até criar uma amizade. Desabafar, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Amizades são super criadas nesses encontros. É muito legal de ver. Então, a gente estimula bastante essa troca, justamente para que a mãe possa ter essa percepção de que ela não está sozinha. Porque passa um pouco... Eu, pelo menos, fiquei muito com essa sensação de... Nossa, eu sou uma fraude. Eu sou uma mãe total fraude, assim, né? Eu não me sentia muito apta para fazer as coisas. Eu estava sempre com muita dúvida, com muito medo. Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? O primeiro mêsversário eu esqueci. Eu me perdi no tempo, eu não lembrava do mêsversário. Aí eu lembrei 3 dias depois, daí eu corri no supermercado, comprei um bolo qualquer, e aí a gente tirou as fotos, coloquei a velhinha, daí eu falava pro meu marido assim, promete que você nunca vai contar pra ele, nunca, que o mêsversário foi comemorado. Depois, e ele ficava me olhando do tipo, mas isso nem é relevante. Ele sabe disso hoje? Meu filho, eu acho que ele vai saber agora. Vai ficar sabendo agora. Eu acho que ele vai saber agora. Então, assim, parece que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E a gente precisa desapegar disso, gente, sabe? Desapegar dessa culpa, né? Não acontece com o pai, já reparou? Não nasce um pai, nasce uma culpa. Como se a responsabilidade não fosse 50-50, né? Dividida. Não mesmo. Mas é legal isso que você falou de nascer uma culpa e da gente não saber também que acontecem com outras pessoas. Logo nos primeiros dias da minha filha, que eu fui dar banho dela em casa, eu dei uma afogadinha, né? Nossa, eu chorei por horas e horas e horas. E eu faço vlog, né? Eu mostro meio que tudo do meu dia. E no vlog eu mostrei e eu chorava. E aí eu tive vários relatos de várias mães falando, não, eu também já fiz isso, fica tranquila e tal. Calma. E aí você fala, gente, mas eu nunca tinha ouvido falar que outras pessoas passaram por isso. E aí você começa a ver e falar, não, gente, peraí, é normal, todo mundo passa, tá todo mundo no mesmo barco, a gente só vê que as pessoas não comentam, não mostram, mas tá todo mundo junto, né? Então... Sim. E aí é justamente isso que acontece nos cafés, é essa oportunidade de você
falar da maternidade sem filtro, sem julgamento, sem olhares atravessados em relação às suas escolhas, porque o Cine Materna, a gente não levanta a bandeira dessa ou daquela maternagem. Todas as maternagens são bem-vindas. Assim, para você participar de uma sessão Cine Materna, você precisa ter um filho. Basicamente é isso, né? Então, assim, o filho que normalmente é o motivo de exclusão dessa mulher, dessa família. Dos eventos sociais. Dos eventos sociais, que é o que deixa essa família reclusa, essa mulher reclusa. No Cine Materna, ele é um motivo de inclusão. Ele é o que possibilita a ida dessa família, dessa mãe, até uma sessão. E a sessão é feita para ela, né? O evento é organizado para o adulto, é entretenimento adulto. Porém, tem toda uma infraestrutura, né, organizado, tem toda uma infra para receber o bebê, porque se não tiver uma infraestrutura, fica muito difícil dessa mãe, dessa família participar do evento, né? E vamos falar do Cine Materna, né? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, o que é o Cine Materna? Bem, o Cine Materna existe há 14 anos, nasceu em 2008 e nós organizamos sessões de cinema mais amigáveis para mães com bebês de até 18 meses, né? O que são essas sessões mais amigáveis? Tem alguns diferenciais na sessão. Então, o ar-condicionado, ele fica numa temperatura mais baixa, não é tão congelante por conta dos bebês. As luzes o ambiente fica levemente iluminado, justamente para possibilitar que o público se movimente na sala, porque tem trocadores também disponíveis, então essas pessoas se movimentam, seja para usar o trocador, seja para acalentar o bebê, para ninar, para colocar para dormir, para acalmar, né? Então, o ambiente fica levemente iluminado. Tem trocadores na sala com objetos, com itens descartáveis de higiene à disposição. A gente organiza o estacionamento de carrinhos. Os carrinhos são numerados. As famílias recebem um número também para saber, para identificar qual é o seu carrinho e retirar na saída. A gente tem voluntárias sempre presentes na sessão, que já dá uma super segurança, né? Nossa equipe de Pinks, sem elas nada seria possível. São todas mães, então elas já têm naturalmente esse olhar empático treinado, né? Para poder oferecer ajuda, receber as famílias. Elas organizam toda a montagem da estrutura da sessão, a desmontagem desses equipamentos, participam e estimulam um bate-papo e estão ali para dar todo tipo de suporte para o público, né? Então, assim, muitas vezes o Cine Materna acaba sendo a primeira saída sozinha da mãe com o bebê, porque ela sabe que ali ela se sente segura, né? Um ambiente seguro para participar. Tá acolhida. Então, todo mundo é bem-vindo, familiares. É isso que eu ia perguntar. A mãe com o bebê pode ter um acompanhante? Sim, pode levar um acompanhante ou mais. Varia muito, né? Tem sessões que vai só a mãe e o bebê, tem sessões que vai a família toda, vão os avós, vão tias, vai pai, vira um evento familiar. É muito bonitinho quando isso acontece, sabe? Então, assim, fiquem super à vontade, né? A mãe pode ir sozinha ou pode ir acompanhada, né? Não tem nenhum impeditivo, não. Uma dúvida, assim, uma curiosidade. Por que bebês até 18 meses, que é 1 ano e meio? Porque depois dos 18 meses, por 2 motivos, né? Depois dos 18 meses, fica um pouco difícil dessa mãe, porque daí eles já são engatinhantes, andantes. Eu imaginei. Eles são pequenos desbravadores, pequenos exploradores. Fica mais difícil para a mãe conseguir acompanhar mesmo o evento. E o evento é para ela, né? Porque eles querem andar, querem explorar, querem correr. Então, fica um pouquinho mais difícil. E também, depois dessa idade, o bebê começa a desenvolver uma atividade neurológica, onde ele consegue perceber mais o que está acontecendo no entorno. E os filmes são de temática adulta, né? São filmes voltados para o entretenimento do público adulto. Então, por esses 2 motivos, a gente recomenda até 18 meses. Meu filho tem 19 meses, eu não posso participar? Não vai ter nenhum impeditivo, né? Você pode participar da sessão. E para os maiorzinhos, que aí, de fato, já realmente que são maiores, tem 2 anos, um pouco mais, a gente recomenda que aí essas famílias escolham as sessões onde tiver exibição de animação ou de filme infantil, pelo próprio conteúdo do filme. Sim. E como que surgiu a ideia do Cine Materna de ter esse cinema para as mamães? Da onde surgiu essa ideia? A Irene Nagashima é nossa fundadora e presidente da organização Cine Materna, da Associação Cine Materna. Nós somos uma ONG.
ela tem o Max, que hoje tem 14 anos, e ela é cinéfila. E aí, quando ela teve o Max, que ela percebeu, tentando ir ao cinema, que não rolava, que não ia funcionar. E aí, obviamente, aquilo foi causando uma tristeza muito grande, né? Ela estava perdendo vários filmes, uma programação que era importante para ela, ela não conseguia mais fazer. E aí, ela desabafou nas redes sociais, e outras mães falaram, nossa, eu também tenho saudade, também queria. E aí, mulherada, quando junta, você sabe como é, né? Todo mundo muito louca. Elas decidiram, então, ir num grupão, escolheram um cinema e falaram, se formos todas, ninguém vai poder reclamar. Chegaram em peso. Mães, carrinhos, bolsas, bebês. E tipo, e aí? Quero ver quem vai falar alguma coisa. Invadiram a sessão. Invadiram literalmente a sessão. E aí elas começaram a fazer isso semanalmente. Elas elegeram o cinema foi super solícito. E aí, a cada ida, elas iam levando itens que elas sentiam que faltava, né? Então, assim, elas pediram para baixar a temperatura, pediram para deixar aquela luz acesa, a outra levou um tapete para as crianças brincarem. E aí, elas foram, né, levando cada vez mais itens para que aquele encontro tivesse mais adaptado possível, né? E dessa necessidade pessoal desse grupo, e do impacto positivo que isso gerou na maternagem de cada uma delas, né? Elas decidiram transformar isso, então, em um projeto que virou a Associação Cinematerna, para levar essa experiência para outras mães Brasil afora, né? E de lá para cá, já são 14 anos de história aí. Muitas famílias recebidas, muitas trocas de fralda, muitos bebês que passaram pela sessão que hoje já não são mais tão bebezinhos assim. Então, a gente tem construído essa história, né? Que é uma história muito bonita e de empoderamento mesmo, de empoderamento feminino, né? Nesse momento de puerpério, que é um momento tão sensível para a mulher. É um acolhimento, né, para a mulher, é um acolhimento para a mãe. Sim. Não, muito, muito legal. E já existe o Cinematerna no Brasil, né? Em quantas cidades, aonde encontra? Eu sei que em São Paulo tem, mas onde mais tem Cinematerna? Nós estamos presentes em 52 cidades em todo o Brasil. Nas capitais, quase todas, ainda não em todas. Gostaríamos muito de estarmos em todas, mas ainda não chegamos lá. Mas vai chegar lá. Vamos chegar. Então, assim, a gente tem São Paulo, tem Rio, tem Belo Horizonte, tem algumas cidades no interior de São Paulo também. A gente também está em Florianópolis, em algumas cidades do interior de Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba. Enfim, no nosso site, né, se você entrar lá em cinematerna.org.br/sessões, né, você vai ter toda a programação disponível. É só escolher a cidade, escolher a data, e aí vão aparecer os shoppings onde as sessões Cinematerna acontecem e também as datas dos próximos eventos, né? E o legal, assim, para quem também não conhece o Cinematerna não é um espaço de cinema. Ele organiza as sessões em shoppings, em cinemas que já existem na sua cidade, né? Nas cidades que eles atuam. Então, que você vai lá na programação, aí tem lá Shopping X, cinema tal, horário e tudo. E como que são escolhidos os filmes que vão passar nessas sessões? A gente faz uma curadoria dos filmes, mas não é uma censura, né? É uma curadoria no sentido de que filme que não entra nas enquetes. Filmes que tenham temas muito sensíveis para a maternidade, sabe? Temas muito sensíveis real, assim, né? Do tipo, o bebê morre no final. Não, a gente não vai exibir esse filme numa sessão Cinematerna. Ou filmes de terror, porque vira um caos a sessão, né? Os bebês se assustam. Não funciona. Filme de terror não entra. Filme de ação entram normalmente os blockbusters, porque tem uma diferença muito grande de volume, de som, quando você está falando, quando a cena é falada, né? Ou quando é uma cena que tem efeitos especiais. E aí, normalmente, os bebês, porque ao contrário do que as pessoas pensam, na maioria das sessões, os bebês dormem, né? A família relaxa, bebê relaxa e dorme, né? E aí, o bebê tá lá dormindo tranquilamente, daí do nada, pá, explode uma bomba, né? Esse bebê já acorda assustado, chorando e tal. Então, os filmes de ação a gente coloca
e em doses homeopáticas. Normalmente aqueles que são blockbusters que as mães querem muito assistir. Então, esses são os únicos critérios que nós temos. Fora isso, qualquer filme que estiver em cartaz, naquele complexo onde vai acontecer a sessão cinematerna, durante o horário de exibição das sessões, eles entram na enquete. A enquete acontece 15 dias antes da sessão, e aí as mães cadastradas, o público cadastrado entra no site e vota no filme que ele quer assistir. O filme mais votado é o filme exibido na próxima sessão, né? Ah, legal. Tem muito também, assim, as pessoas às vezes falam, poxa, mas a versão é dublada, eu queria legendado. Não é uma escolha do Cine Materna, depende da programação do cinema. Então, aquele filme, naquela versão, tem que estar disponível naquele complexo, naquele horário. Então, a gente, na verdade, alinha os filmes que vão para a enquete junto com a programação do cinema, né? E aí, os títulos e versões disponíveis são colocados na enquete para votação. E como que funciona para a pessoa participar da sessão? Ela compra antes, ela precisa reservar o horário, ou ela só chega naquele dia, naquele horário que está avisado no site, compra a sessão lá na hora no cinema? Como que funciona isso? Para participar não é preciso estar cadastrado, é só ir no dia e horário da sessão e participar, né? A maioria das nossas sessões tem gratuidade, né? Esses ingressos cortesia, eles são oferecidos para as primeiras mães com bebês até 18 meses, então é um ingresso por família, né? Um ingresso por bebê. E eles são distribuídos 30 minutos antes do filme começar. Fora as cortesias, né? As demais mães que não conseguiram a sua cortesia e os acompanhantes podem adquirir os ingressos na bilheteria do cinema, no dia da sessão, ou pelo site do cinema, né? Comprando antecipado pelo site do cinema, porque o Cine Materna não tem nenhuma participação na bilheteria, então é o preço do cinema, a programação do cinema, a gente apenas viabiliza, né, a organização daquela sessão para que ela seja uma sessão adaptada para receber essas famílias. Então, a pessoa pode estar passeando no shopping aquele dia, descobrir que está tendo Cine Materna ali, vai ter uma sessão, e já ir lá comprar o ingresso e participar. Isso acontece muito. Isso acontece muito. A pessoa acaba descobrindo. De descobrir no dia e falar, nossa, legal, vamos experimentar, vamos participar, né? Então, não é preciso nenhum preparo prévio, exceto, tipo, traga as coisas do bebê, traga o bebê e venha, né? Vontade de estar ali, de participar, né? Que legal. E aí, depois da sessão, rola o bate-papo num café ou em algum lugar ali do shopping para ter essa interação, essa troca de experiências, né, com quem está participando. Sim, as mães são convidadas a participar, é facultativo, vai quem quer, consome quem quiser no café ou no espaço que estiver sendo organizado o bate-papo, mas a ideia é justamente que essas mulheres possam se conhecer melhor, né? Possam tecer vínculos, né? E possam se apoiar mutuamente, porque faz muita diferença para a maternidade quando ela é compartilhada, quando ela não é solitária, né? Quando você percebe que outras pessoas estão vivenciando o mesmo que você, quando você tem com quem conversar ou com quem desabafar sobre as dores e delícias da maternidade, né? Sim. E as regras de etiqueta que tem que ter durante a sessão do Cine Materna, né? Então, o que pode, o que não pode fazer durante a sessão ali. O que a gente pede, na verdade, é o cuidado sempre com o próximo, né? Então, por exemplo, quero tirar a foto, quero filmar, né? O meu bebê ali, né? Tirar uma foto, filmar o meu bebê naquele momento, né? Que estamos no cinema. Se você já está na sala, tem que ser sem flash, né? Porque senão atrapalha o restante do público que foi ali para assistir o filme, né? Brinquedos... Pode levar brinquedo pro bebê? Pode levar. Se for eletrônico, a gente pede para desativar o som, porque também atrapalha... Você tá ali cantando. Atrapalha a exibição. A mesma coisa pro YouTube, né? Não dá, porque algumas vezes tem mãe que acha que eu vou pôr uma tela aqui para distrair o bebê, para eu poder assistir. Tem gente que acha que precisa dessa distração pro bebê para poder
conseguir assistir o filme. E, na verdade, vira mais uma distração. Não precisa, né? É só você ficar ali com o teu bebê. Se ele for de colo, fica com ele no colo, assiste o filme. Se precisar levantar, pode levantar. Precisar andar durante a sala, né? Durante o filme na sala, pode andar. Se o bebê chorar muito, tiver muito difícil de acalmar e quiser sair um pouquinho para acalmar o bebê, pode sair, pode voltar. Então, assim, na verdade, as nossas regras de etiqueta estão mais relacionadas a ruídos e luz, né? Ruídos e iluminação para não atrapalhar o resto do público. Mas, o bebê chorou, tem que ir embora da sessão cinematerna? De jeito nenhum. Acalma ele e continua, tá tudo certo, né? O bebê precisa de troca de fralda, preciso sair da sessão para trocar? Não, tem um trocador na sala, justamente para você não perder nenhum momento do filme, né? Isso é muito legal, né? Para poder fazer a troca ali. Tá ali embaixo da tela, você tá trocando e tá assistindo. Né? As voluntárias sempre dão um suporte na troca também, principalmente se for número 2, daí elas vêm com a lanterninha para dar uma iluminada ali pra ficar bem limpinho. Pra ficar limpinho. Isso, né? Do avesso. É isso, é super tranquilo, assim, não tem esse olhar de julgamento, né, que a gente acaba percebendo na maternidade, depois que a gente tem bebê. Você sai para um restaurante, teu filho chorou, todo mundo te olha como se você estivesse levando, sei lá, um vírus altamente contaminante, sabe? A gente pegou o avião esses dias e a gente ficava assim, meu Deus, não chora, porque... Não chora, né? Porque você sabe que o bebê chora, mas você sabe como as pessoas vão te olhar, tipo assim, meu Deus, esse bebê tá chorando no voo, sabe? Mas você concorda que isso não tinha que ser uma preocupação das famílias, gente? A sociedade precisa naturalizar. Os bebês se comunicam chorando, ponto. Sim. Aceitem que dói menos. Até eles aprenderem a falar. Eles choram essa é a pra comunicação. tudo. Eles choram pra tudo. Eles choram pra sinalizar fome, frio, dor. Entendeu? Bebês choram. Ponto. E todos nós já fomos bebês um dia. Então, assim, tem sim esse olhar de julgamento, né? Sim. Que numa sessão cinematerna não acontece, porque são todos mães, todo mundo tá no mesmo barco, né? Elas se ajudam, muito legal. Eu imagino isso. Eu acho que a mãe já chega mais tranquila nesse ambiente, no ambiente do cinematerna, porque ela sabe que meu bebê não vai ser o único a chorar. E se chorar, todo mundo vai entender, tá tudo bem. Então, acho até por isso que os bebês talvez durmam, porque as mães ficam mais tranquilas, elas relaxam e acaba que passa pro bebê, o bebê relaxa também. Sim, né? sim. A gente sempre brinca falando que a quantidade de troca de fraldas mostra que os bebês relaxaram bastante durante a sessão. Relaxa, assim. solta, libera tudo. Exatamente. E a chegada de um filho é sempre especial, né? Principalmente no primeiro, que muda muito, né? Provoca muitas transformações no nosso círculo social e tudo. E que a gente até acabou falando, né? Que é comum você acabar se afastando um pouco desse seu círculo de amizades, porque você não consegue se encaixar. Às vezes, vamos se encontrar num bar. Aí você fala, eu tô com um bebê de 3 meses, eu teria que levar, não tem como. Ou ainda não tô conseguindo sair de casa, enfim. E eu acho que o Cinematerna é uma iniciativa muito legal justamente para trazer de volta a mãe para essa vida social, né? Porque eu percebi muito isso, assim, no começo, até meu marido falava assim, vamos comer fora hoje? Eu, não, tô muito cansada. Você precisa sair de casa um pouco, tipo, ver outras pessoas, outras coisas, né? Sair um pouco. Só que às vezes a gente fica nessa de, mas será que aí o bebê vai chorar no shopping, vai chorar não sei aonde, não sei o quê. Será que tem trocador? Será que tem estrutura? Será que o som vai estar muito alto? Vai estar muito então gelado? Tudo. Então, tudo começa a te impedir, te travar de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer. Mas que você pensa, não sei se vai ser legal, então não vou. E aí o Cinematerna traz essa oportunidade que às vezes pode ser, como você falou, para muitas mães é a primeira saída com o bebê, e aí começa essa redescoberta de sair, de ter esses momentos, e não só estar ali em casa com o bebê, cuidando, fazendo. Sim. Assim, o que a gente percebe, a nossa proposta, aliás, antes de falar do que a gente percebe, mas a nossa proposta é justamente reinserir essa mulher socialmente por intermédio da cultura através do cinema, né? Então, assim, é uma forma de falar, olha, tá tudo bem você pensar uma vez
em você, né? Porque a gente se culpa até por isso, né? Pelas nossas próprias necessidades, o fato da gente sentir que estamos ficando em segundo plano, né? Sim. Ou sentir falta de coisas que a gente antes tinha acesso e agora não mais, né? A gente se sente culpada até por sentir isso, né? Sim. Então, o Cine Materna a nossa proposta é ser um momento de respiro em meio ao caos que é a maternidade. É isso, né? E você estava falando sobre esse lance, né, da mãe ir, de se sentir confortável, sentir que é um ambiente seguro. A primeira vez que eu saquei o peso do Cine Materna, porque até então eu tinha ido como público, mas eu era uma mãe, assim, que participava da sessão, mas sem muita vontade de interagir, porque eu estava numa época bem pessoal, assim, bem tumultuada, além das questões da maternidade. Então, eu só ia participar da sessão e ia embora, mas aquilo já me fazia um bem absurdo, né? Quando eu entrei no Cine Materna e fui, uma das primeiras vezes que eu fui na sessão como voluntária, aí uma mãe chegou para mim e falou assim, vem aqui comigo, eu preciso da sua ajuda. E aí ela me entregou o bebê dela e entrou no banheiro. Ela nem sabia meu nome, eu só tava com a camiseta rosa, né, do Cine Materna. Entrou no banheiro e me deixou ali no banheiro segurando o bebê dela. E aí eu fiquei pensando, em que outro lugar do universo essa situação aconteceria, não é? Nenhuma mãe faria isso com uma pessoa comum do shopping ou com qualquer mulher que estivesse no banheiro do shopping, no banheiro feminino. Mas aquela camiseta, eu senti o peso daquela camiseta, né? Da responsabilidade que é fazer parte do Cine Materna, da confiança que a gente transmite para as mães, a um ponto dela deixar o bebê dela ali, né? Na minha mão, sob os meus cuidados, para ela poder usar o banheiro. E ali eu me senti tão feliz, né? De perceber que a gente sim impacta a vida dessas mulheres. A gente sim faz diferença, né? E nós somos muitas, né? Muitas mulheres são mães, mas ainda somos invisibilizadas, né? Então, o Cine Materna vem dar voz para isso. Não só nas sessões, não só proporcionando esse momento de lazer, de entretenimento, mas também nas redes sociais, que a gente tem toda uma narrativa total maternidade real. Sem romantizar, sem ficar com floreios, né? Eu acho que é importante que as pessoas saibam como é realmente a maternidade, até para que elas possam escolher, né? Sim. Se elas querem ou não querem, se elas desejam ou não desejam a maternidade para elas, né? Sim, total. Não, e muito legal isso, assim. E você falou das voluntárias, né? Como que funciona para uma pessoa ser voluntária do Cine Materna? Basta ser mãe, né? Não precisa ser mãe de um recém-nascido, você precisa ser mãe porque a gente entende que esse olhar, né, é diferente quando você já passou pela maternidade, né? Você consegue mais facilmente ter empatia pela mãe, entender o que está acontecendo com aquela mãe, acolher aquela mãe, né? Então, é preciso ser mãe, ter disponibilidade de um dia por mês, né? Normalmente entre terça e quarta-feira, no período da tarde, por volta das entre 13 e 16, 17 horas, né? Que é o tempo que a gente acaba indo mais cedo para poder montar tudo, depois tem um bate-papo. Então, é o tempo que a gente está ali com as mães para organizar tudo. E ter essa vontade de realmente fazer diferença na vida de outras mulheres. Muitas voluntárias nossas estão na equipe porque gostariam de ter tido este mesmo suporte, esse acolhimento nos seus puerpérios. Então, como elas não tiveram, elas estão ali para proporcionar isso para as novas mães. Então, é um trabalho de doação lindo. Elas são as pessoas que fazem tudo isso ser possível, senão seria apenas uma ideia. O Cine Materna existe porque tem muita mulher porreta por aí, sabe? Que arregaça a manga para fazer diferença, que arregaça a manga para proporcionar uma maternidade mais leve, mais tranquila, mais feliz para as novas mães. Para as mães que estão chegando, né? Sim, para as mães recém-nascidas, né? Que a gente fala. O Cine Materna parece clichê, mas é que é muito amor, assim. Eu vou chorar. Pode chorar. Eu vou ficar emocionada aqui. Não posso, que eu tô no puro rímel. E é isso. O Cine Materna é esse amor.
continuar essa corrente, né? Fazer com que a maternidade das outras mulheres seja mais leve, seja mais tranquila, não seja mais empoderada, que ela perceba que ela é capaz, sim, que ela não está fazendo nada errado, que tem outras mulheres vivendo as mesmas angústias, as mesmas dúvidas, que a gente está todas no mesmo barco e que vamos dar a mão e vamos juntas, porque juntas é mais fácil, né? Nós somos mais fortes juntas, então vamos embora. Né? E é legal como o cinema em si, ele marca muito a gente, né? Assim, o cinema de modo geral. Então, a gente tem... começa a namorar e sai pra ir no cinema com o namorado. Ou filmes que a gente ama muito, a gente quer ver no cinema. A gente quer assistir quando sai no cinema. E é legal como ter essa oportunidade de poder ir no cinema, não deixar de viver essa experiência de ir no cinema, assistir filmes que a gente gosta, porque a gente virou mãe. Porque agora a gente tem um bebê em casa, né? Então, é muito demais. Assim, a minha primeira saidinha sem a minha filha foi pra ir no cinema, justamente pra ter essa experiência de ir pro cinema e falar: nossa, eu não sou só mãe. Eu ainda tenho os meus gostos, eu ainda, né? Então, é muito legal. A gente vai, hein, amor? Vamos em breve, Vamos escolher um dia para ir com a nossa pequena, né? Em São Paulo tem várias salas, então dá para escolher uma mais próxima de vocês, né? Nas cidades maiores a gente tem várias salas, né? Várias regiões. Tem várias cidades. Em São Paulo, se eu não me engano, nós estamos em 15 shoppings hoje, na cidade de São Paulo. Né? Então, assim, quanto maior a cidade, a gente acaba tendo mais apoiadores. Inclusive, quero fazer uma menção a eles, porque os apoiadores são os shoppings. Então, toda vez que você tem uma sessão Cinematerna naquele shopping, saiba que aquele shopping está viabilizando para que esse evento aconteça. Então, nosso muito obrigado, né, ao apoio recebido pelos shoppings, porque sem eles também não seria possível, assim como aos cinemas também, que são nossos parceiros e que disponibilizam um espaço e ajudam com toda a parte técnica para mexer em tudo da programação para poder receber as famílias, né? Esse bate-papo foi muito gostoso. Eu queria deixar aqui para você falar das redes sociais, onde as pessoas encontram o Cinematerna, o site, as redes sociais e um recado também, se quiser deixar um recado sobre o Cinematerna ou sobre as mães recém-nascidas. Sim. Bem, eu quero novamente agradecer o espaço, super bacana. Passou voando, Passou voando. E quero super agradecer o espaço e a oportunidade da gente poder falar com mais mães que talvez não conheçam ainda o Cinematerna. Quero convidar todo o teu público para vivenciar essa experiência. Procure o Cinematerna mais próximo de vocês. É só acessar o nosso site, que é cinematerna.org.br/sessões. E aí você vai ver toda a programação disponível, escolhe a tua cidade, escolhe a data e veja em quais shoppings as sessões Cinematerna acontecem, qual é o dia e o horário para se organizar e se planejar para participar. Então, eu convido a todos a se cadastrarem no site, né? Porque se cadastrando pelo site, a gente sabe como é que é a agenda materna, né, gente? Às vezes a mãe vai lá, olhou a programação, se interessou, passa 5 minutos, ela já esqueceu, porque a cabeça materna tá focada no bebê. Não tá fazendo nada? Né? Então, assim, se cadastra no site. Entrou no site, já vai no cinematerna.org.br/cadastro, porque daí a gente avisa por e-mail, né? Olha, próxima sessão, olha, a enquete já tá disponível para você escolher o filme que você quer assistir, né? Então, a gente vai lembrando essa mãe para que ela não se esqueça de olhar para ela, né? Então, cadastrem-se nos sites. A gente também tá no Instagram, né? @cinematerna. E estamos também no Facebook, né? Também facebook.com.br/cinematerna. E é isso. Eu quero realmente agradecer muito o espaço. Quero convidar todos vocês. Venham, né? A gente continua seguindo os protocolos de segurança. A nossa equipe, né? O público pode seguir ou não, de acordo com as políticas de cada cidade, mas a nossa equipe, até para preservar as famílias dos bebês, continua com o uso de máscara, a gente continua orientando o distanciamento social, né? Pedindo para que as famílias se acomodem pulando assentos.
tem todos os itens são higienizados, a gente tem tomado bastante cuidado para que seja de fato um ambiente seguro, para que as pessoas realmente se sintam confortáveis participando das nossas sessões. Ai, que bom, foi muito gostoso conversar com você, foi muito bom saber mais sobre o Cinematerna, então eu queria agradecer a você, Miriam, e agradecer também ao Cinematerna, as outras mamães que trabalham lá, que fazem isso acontecer, dão essa ajuda, esse suporte e tiraram uma ideia que começou como uma vontade e tiraram do papel e transformaram no que é hoje o Cinematerna, né? Então, quero agradecer, vou em breve, inclusive, vamos, né, amor? Vamos em breve, vou mostrar pra vocês depois como foi a minha experiência. Pra assistir um filme, conhecer outras mamães, sentir essa experiência, passar por tudo isso. E foi isso, gente. Esse bate-papo foi muito gostoso. Mais um episódio aqui do podcast Vida de Mãe. Muitos assuntos que giram em torno, né, da maternidade, da vida de mãe. E saber que temos essas oportunidades como o Cinematerna que podem ajudar a aliviar ou a trazer de volta, às vezes, algumas sensações, alguns sentimentos. É muito incrível. Gente, lembrando que o episódio sai no meu canal do YouTube Fabi Santina, então já se inscreve lá. Tá disponível também nas plataformas de áudio. Temos o canal de cortes, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast, e as redes sociais, que é o @Vida de Mãe Podcast e o meu, Fabi Santina. E é isso, terminamos por aqui. Um beijo. Tchau!